Filha, eu vou ler, eu vou bater um papo com a igreja aqui, tá? Obrigado. Mas pode ficar aí, você está bonita aí. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 7. Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 7. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele a comeu. Todo mundo sabe que era Adão. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram, ou no caso, prepararam folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Deixa eu mostrar algo para você. Ou as crianças, tenha paciência comigo que eu vou aprender ainda, tá? As crianças até 8 anos, pode ir, no nome de Jesus, com as tias da escolinha. Eu vou descer, depois eu subo. Se Deus mandar eu ir até você, eu vou, mas quero ter liberdade. Permita-me, sim ou não, pessoal? Então vamos lá, presta atenção nisso aqui. Tudo que Deus cria, Ele coloca, como falamos uma vez aqui, um propósito. Ele coloca algo para aquilo fazer. Quando você olha o livro da criação, você vai perceber que Deus cria tudo para um determinado fim. Tudo existe para funcionar. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, então, que Ele cria o sol, cria a lua, e Ele diz, para governar o dia, e o outro para governar a noite. E a mesma coisa Ele fala sobre as estrelas. Ele diz o seguinte: façamos as estrelas e que sirvam elas de dias, anos e meses para separar para os homens. Salmos fala que as estrelas anunciam a grande obra de Deus. E se você perceber, quando Jesus nasce, quem foi guiado? Os 3 reis magos, na verdade são reis magos, a Bíblia não fala 3, e eles foram orientados por uma estrela. Significa, pastor, que até aquela estrela, a lua, o sol que a gente olha e vê, eles têm finalidades, além de funcionar a terra, fazendo aquecer, eles também existem para dar tempos aos homens. Agora observe algo. O homem não é diferente. Deus criou o homem e Ele colocou o homem em funções específicas. Se você observou o livro de Gênesis, e se você olhar Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim, gente, presta atenção: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre todo peixe, sobre todo réptil, sobre toda a face da terra. Deus estava entregando, no caso, o papel de gerente para o homem, ou seja, domine, cuide. Se você ler mais um pouquinho, Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai encontrar isso que eu vou dizer agora. E Deus então não havia feito chover sobre a face da terra, porque ainda Ele não havia criado o homem para fazer isso. Significa o quê? Aí diz a Bíblia que então formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nele, e o homem se tornou alma vivente. O que o senhor está tentando falar, pastor? Preste atenção nisso. A primeira coisa que Deus fala para o homem é que ele deveria cuidar daquele ambiente onde ele foi plantado, no jardim do Éden. Então Deus entregou responsabilidades específicas ao homem, responsabilidades de gerenciar materialmente o lugar que ele mora e também espirituais. 2 coisas. Como? Me explica, pastor. Note o texto. Quando Deus cria, quem dá nome a todos os animais, diz a Bíblia que não foi Deus. Ele cria os animais e chama Adão para dar nome. Isso é função de alguém que é responsável sobre aquilo, pessoal. Quantos me entendem? Diga amém. Então nós devemos compreender que o homem dentro da sociedade, ele tem o papel de provedor, de cuidador, de zelador, de gerenciador. A Bíblia mostra isso. E de repente diz a Bíblia que então cria-se a Eva, e quando a Eva existe, de repente acontece aquele diálogo com Satanás, e ela é persuadida pelo diabo. E sabe o que está escrito? Que Eva então se encanta com a proposta do diabo e com a árvore, e ela come. E quando ela come, ela também reparte com o seu marido. Só que o interessante que eu quero frisar para você é que quando ela come, nada acontece.
Agora, quando aquele homem come, algo espiritual ocorre imediatamente. Observa que a Eva come, nada aconteceu. Quando o homem vai e come, algo aconteceu. O medo entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Por quê que a Bíblia fala que algo ocorre quando Adão come, sendo que Eva comeu primeiro? Vou te explicar já. Quando Deus então começa a andar no jardim ali, Ele pergunta: cadê você, Adão? E Adão e Eva estão escondidos. Observe, Deus não pergunta para Eva, Ele pergunta: Adão, o que fizeste? A minha pergunta para você, pense e responde: Deus não vê todas as coisas? Então Ele sabia que foi Eva que tocou primeiro. E por que então que Ele vai falar com Adão? Porque quando Deus te dá a responsabilidade de algo, Ele cobrará você dessas responsabilidades que Ele te deu. Por isso que o negócio dele não era perguntar para Eva primeiro, porque o negócio de Deus foi com Adão. Adão, eu crio e você cuida. Está claro isso, sim ou não? Lembra da parábola do talento? Ele entrega talentos segundo a capacidade. E quando de repente ele volta, ele cobra os talentos daqueles que ele entregou o talento. Então quando Deus te dá algo, Ele vai cobrar aquilo de você. Como você está gerenciando aquilo, como você está cuidando daquilo. Então por que que Deus cobrou de Adão mesmo, pastor? Simples, porque Adão tinha responsabilidades espirituais e mantenedor ou providenciador. O que isso tem a ver com nós? Ou comigo ou com vocês? Deixa eu aplicar na tua vida. Quando um sacerdote começa a andar em um nível de erro constante, ele está trazendo sobre a casa uma destruição eminente. É muito comum a maioria das igrejas serem povoadas por mulheres. Se nós fizermos uma observação, você vai notar que a maioria dos que estão aqui são mulheres. Mas na matemática de Deus, quem teria que vir primeiro são os homens. Aproveita, mulher, já já vai chegar a sua hora. Cutuca o seu marido, diga aí, está vendo? O que é que Deus está tentando mostrar? A minha esposa, ela ora, legal, ela tem sim responsabilidade como sacerdotisa do lar. Mas o que você precisa saber, que nós homens, quando somos chamados pela palavra de cabeça do lar, não é que Deus está dizendo que eu e você, nós mandamos mais. Ele está nos conscientizando que sobre os nossos ombros tem responsabilidade de sustentar espiritualmente também a casa. Quantos estão comigo ainda? Digam amém. Então significa o quê? A minha queda vai levar a minha família a ir para um lugar que de repente eu não queria que elas fossem. Significa o quê, pastor? É muito comum, a maioria das mulheres vem primeiro. Coração mais mole, quebrantado, elas são mais submissas, mais sensíveis ao Espírito Santo. Legal, mas o que nós precisamos entender no modelo de Deus, quando Jesus diz, o homem é o cabeça do lar e Cristo é o cabeça do homem, não está me dando o direito de mandar como patrão, está me conscientizando das responsabilidades que eu tenho fisicamente e espiritualmente falando. Deixa eu te contar algo aqui sobre isso, especificamente, usando palavras comuns. Eu atendo muitos pastores, de verdade, muitos e muitos. Uma vez eu peguei um pastor que ele estava com um problema muito sério. Ele tinha cometido alguns atos pela internet, ligado à pornografia, não vou entrar no mérito. E de repente acontece que ele veio porque ele percebeu que as coisas estavam feias. O filho, que de repente era um bom aluno na escola, começou a ter vários prejuízos no colégio. De repente ele perdeu a vontade de ter intimidade com a esposa. Por quê? Quando eu abro certos tipos de pecado, um espírito que gera incompatibilidade ou distanciamento, frieza conjugal, ele entra. E ele chegou dizendo assim para mim, pastor, eu não tenho mais prazer em olhar na minha esposa e nem ela em mim. Eu falei, simples. É porque quando você quebrou o seu sacerdócio, você permitiu com que esse espírito entrasse e colocasse incompatibilidade. E ele disse que a coisa estava tão séria que eles não dormiam mais juntos. Quantos estão comigo, digam amém. O que é que Deus está tentando mostrar? Todo problema que existe teve uma origem. Às vezes nós ignoramos coisas tão pequenas, mas que nos levam a grandes tragédias. E a vida desse pastor José e os demais, começou a enrolar, e de repente ele me vê fazer uma live pela internet. Quem está me assistindo de vez em quando aqui? Deixa eu ver.
Posso continuar sim ou não? Está fazendo bem para você? Legal, então vou prosseguir. E aí, ele viu a minha live falando justamente desse assunto, e eu não sabia quem era ele, eu não conhecia ele, ele era de outra cidade, e de repente ele vai e me procura. E de repente ele começa então a desabafar. Na hora que fomos orar por ele, aconteceu um processo rápido, e de repente ele se sentiu mais leve, sabe? A visão que ele tinha da esposa mudou. Por isso que você tem que aprender a ser o simples e humilde o suficiente, e entender que quando você não está bem, recorra a uma ajuda. Não seja guloso ao ponto de tampar aquilo, porque aquilo tampado pode gerar uma infecção, que vai gerar uma destruição na sua vida. Observe algo, de repente o que acontece, pastor? Simples. Aquele cara então abriu espaço, e toda a geração dele, inclusive a esposa, a família e ele, começou a entrar numa destruição em todos os sentidos, financeiro, comportamento, não havia mais diálogo, e de repente eu olhei para ele com todo respeito, mas com verdade disse: pastor, o culpado é o Senhor. Porque o diabo não tem tanto poder para chegar entrando e fazendo a bagunça, nós é que cedemos espaço para ele atuar. Então eu comecei a acompanhar esse cara e falei assim: pastor, levante a bandeira do seu sacerdócio, volte a orar, volte a buscar, volte a ter uma vida com Deus, carregue essa responsabilidade porque foi dada a nós. Aí eu comecei a citar esses textos da Bíblia. Olha aqui, a Bíblia nos chama de homem do lar, a Bíblia nos chama de cabeça da casa. Então a nossa responsabilidade, além de ser de provedor, a nossa responsabilidade também é espiritual. Diga para o seu vizinho: entenda isso em nome de Jesus. É uma realidade. Você não percebe o que acontece com Acã? Acã peca, e quem é que padece? Toda a família, porque nós que somos homens, não temos apenas a função de manter o lar, de ser providenciador, de botar comida, isso faz parte, é verdade, coordenar, gerenciar nossa casa, isso é com a gente, é conosco, mas o detalhe que você precisa aprender, que não é só isso, a minha responsabilidade para com Deus naquela família, não para quando eu ponho comida na mesa, ainda continua na oração, na madrugada, no jejum, como atalaia, vigiando. Para quê, pastor? Porque eu tenho isso e não posso correr, porque foi Deus que nos deu, homens, esta incumbência. E você precisa começar a perceber como é que você está exercendo o seu sacerdócio espiritual. Quando você cede, grandes coisas e tragédias vão acontecer no seu lar. Acredite, minha esposa está aqui, teve uma situação, e ela sabe disso, de um outro amigo pastor, de uma grande igreja. Ele chegou em mim e disse: pastor, eu ouvi o senhor falando de um assunto, eu quero a tua ajuda. E ele foi até o escritório da nossa cidade em São Paulo. Quando eu cheguei lá, ele me aguardou, foi no dia de sábado, e eu conversando com ele, e ele começou a contar os problemas, e novamente eu percebi que ele, como sacerdote, havia aberto uma brecha. E sabe o que aconteceu? Tragédias, que eu não vou nem entrar no mérito na família. E quando eu fui orar por esse pastor, ele manifestou imediatamente de uma forma muito irada. E o interessante é que na sexta-feira ele tinha pregado para 300 pessoas. Um pastor endemoniado pregando para o povo. Você sabia que pregar a palavra não é sinônimo de libertação? E de repente, quando ele foi até o escritório, oramos por ele, então aquele espírito disse: ele não exerceu o sacerdócio dele. Aí eu falei: até o demônio sabe disso, e quantas pessoas sendo homem não conhecem isso? Querido, preste atenção nisso aqui que nós acabamos de ler. Eu não posso demorar muito, a pastora quer falar. Levante um pouquinho, por favor, pastora. Você precisa compreender que Deus, quando Ele fala no livro de Efésios, depois se você quiser anotar, capítulo 5, versos 22, não precisa abrir, apenas anota. Quando Ele fala, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A mulher foi colocada, o homem é a cabeça da mulher e a mulher vice-versa, disjuntora. A mulher não está sendo desclassificada, é Deus separando os papéis. Eu vou lhe fazer uma pergunta, homem: qual é o tempo de oração que você tem? Na matemática de Deus, não é que as mulheres têm que ficar para trás, mas na matemática de Deus, os homens teriam que vir primeiro do que elas para a igreja. Você quer casar, moça? Você achou um Dom Juan por aí? Hã?
Não se encante com a beleza dele. Não meça se ele é bom para casar com você pelas palavras que ele diz, nem pelo dinheiro que ele ganha, e nem pela beleza que ele apresenta. Meça se ele é um bom homem para você pelo nível de relacionamento que ele tem com Deus. Porque quando você, mulher, entregar a vida na mão desse homem, você está entregando o seu destino nele também. Então você precisa começar a perceber que essa pessoa que talvez você está junto com ela, ou está prestes a casar, ela pode estar levando você para um buraco que você não percebeu. Pastor, então eu vou separar hoje. Você que é casado, não, fica juntinho. Como eu digo, casou agora aguenta, chupa que é de menta. Ponto final. Você tem uma saída em Deus, e é exercer o seu sacerdócio. Alguém pode aplaudir a Jesus, querido? Vem cá, pastora, por favor. Observe ela. Note isso, por gentileza, pastora. Deixa eu ver se eu liguei. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Amém. É muito bom esse assunto, né, pastor, quando nós mencionamos sobre homem e mulher, mas não fica despreocupado você que é filho não, porque a fatia do bolo aqui tem para todo mundo. Não é só para quem é casado, então para você que ainda é solteiro e não casou, e desde tanto todos nós somos filhos. Então Deus sempre tem um recado para todos nós. Amém? Quer ver? Vamos lá comigo? Só as mulheres, diga amém. Ah, você pode fazer melhor, cutuca ela aí, fala para de graça. Não, só as mulheres, né, homem? Eu pedi para as mulheres, teve um aqui que cutucou outro homem. Vou te defender. Só as mulheres, diga amém, glória a Deus. Isso. Olha só, é muito lindo a gente perceber e entender na palavra do Senhor, quando todas as vezes Deus ele menciona sobre a mulher, ele fala sobre edificação, ele fala sobre auxiliar. Olha só que coisa mais linda. Se você já pôde analisar e se você já pôde observar, o que a palavra edificar ela significa? Ela significa construir. Olha, uma construção. E tudo aquilo que você se constrói, tudo aquilo que você faz, você não começa lá de trás. Primeiro você tem uma base, você precisa existir um alicerce. E quando Deus ele olha para mim e para você, mulher, nós temos esse papel fundamental em nossos lares. Mas vamos lá, só para que você possa entender. Lá em Gênesis capítulo 2, William, já que o pastor já te deu um descanso, eu vou continuar nesse descanso, amém? Capítulo 2, versos de número 18. Fala assim, sobre a formação da mulher. Mas só aqui, nesse pequeno texto, eu quero que você entenda. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas presta atenção, não é bom. Tudo que Deus fez até esse exato momento, Ele falava que tudo era bom, que tudo era muito bom. E criou Deus, e foi-se o primeiro dia, e era bom. O segundo, bom. O terceiro, bom, bom, bom. Só que quando ele chegou nesse exato momento, e ele viu um homem sozinho, ele olhou para ele e falou assim, não é bom que você esteja só. Foi a primeira vez que Deus falou que não era bom. Então o que Deus ele faz? Ele olha para Adão e fala, Adão, você simplesmente foi criado assim, ó, eu lhe fiz. Mas para eu criar uma perfeição, uma mulher, gente, eu vou pegar a sardinha para o nosso lado um pouquinho agora, tá? Aguenta aí. Estou falando que os homens são feios não, mas presta atenção nisso. Quando Deus, ele foi fazer uma perfeição, ele foi fazer a mulher, ele falou assim, não, eu não posso fazer de qualquer jeito. Ali tem que ser algo tão perfeito. Primeiro eu vou ter que fazer com que esse homem durma, porque eu vou ter que tirar algo da costela dele. Aí depois eu vou vir com toda a perfeição. Aí Deus ele começa. O homem ele tem barba na cara. Você já percebeu que nós não temos? Olha que coisa linda. O homem cai o cabelo, a mulher não cai e fica calva. Olha como que Deus é lindo. Glória a Deus, né, Raquel? Eu vi a Raquel levantando a mão assim. Então pare e analise comigo. Quando Deus ele olhou para o homem e falou assim, não é bom que você esteja só. Eu vou fazer alguém para caminhar do seu lado. Eu vou colocar uma pessoa especial junto com você. Mas
Porém, essa pessoa também terá suas responsabilidades. Assim como Deus ele decretou para Adão responsabilidades, ele deixou para nós mulheres. E qual que é a nossa responsabilidade? Que nós sejamos companheiras, que nós sejamos auxiliadoras, que nós sejamos adjuntoras dos nossos maridos. Então, se você ainda não casou, mulher, esse é o seu papel fundamental. Se você acha que você vai casar para ser feliz, não é isso que Deus quer. Deus, se você acha que você está solteira e você quer achar um Dom Juan, um príncipe, para que exatamente você simplesmente saia da casa do seu pai e continue vivendo do jeito que você quer, primeiro você tem as suas responsabilidades no lar. E o que é isso? É você construir, é você edificar. Você já chegou no lar, onde tudo está bagunçado? Está o pai, as crianças, aquela maior bagunça. A mãe chega, o que ela começa a fazer? Criança, está na hora de tomar banho. Ô amor, você deixou isso fora, põe a toalha no lugar, não faça desse jeito. Gente, está na hora do almoço e ninguém se preocupou em agilizar a comida. Não é assim? Construção. Você já percebeu? Eu não sei se aqui é o caso de vocês, o meu não é. Tenho o meu pai, tenho a minha mãe viva. Mas quando nós perdemos a mãe, perde o afeto da casa. É ou não é? Quando se perde o matriarca da família, se desconstrói também aquele laço familiar. Porque na realidade se perde o pai, o patriarca, se perde a ordem. Mas quando perde a mãe, perde o afeto, a ternura. Então você, mulher, é vista diante de Deus assim. Existem tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola destrói. Com a mão da outra? A mão da amiga? A mão da vizinha? Não, com as suas próprias mãos. Só que tem mulheres hoje em dia que ela não quer ser a mulher sábia. Na realidade eu brinco que ela quer ser uma mulher sabiá, porque ela quer falar mais alto do que o marido. Ela quer gritar dentro do lar, ela quer impor aquilo, mas não é isso que Deus ele quer. Um texto na Bíblia que eu acho fantástico, que dá uma base gigantesca sobre isso, sobre uma mulher ser sábia, é lá no livro de Esther. Quando a rainha Vasti estava ainda casada com o rei Assuero, vou pincelar aqui rapidinho para que você possa entender aonde eu quero chegar. O rei estava dando uma festa e mandou convidá-la, porque ela tinha uma beleza. Ela tinha uma beleza fora do normal. E ele queria apresentá-la diante da sociedade, dos amigos que estavam ali com ele. E naquela época era lei. Se ele chamasse, ela tinha que ir. Só que o que ela decidiu fazer? Não quero ir hoje. Quero continuar aqui também estou dando um banquete, estou dando uma festa. Não quero ir. E naquela época existiam os sábios, os conselheiros. E ele foi tirar uma opinião. Ai, se fosse hoje, né, homem? Mas fica tranquilo, você não pode fazer isso com a sua mulher. O que o sábio mandou fazer? Troca ela. Já pensou se hoje fosse assim? Seu marido falasse algo para você, aí você falasse que não, também não te quero hoje, vou procurar outra. Manda vir todas as princesas, as lindas da cidade, que eu vou escolher uma nova, como é que fala? Cascavelense, é isso? Falei certo? Cascavelense. Já pensou se fosse assim, homem? Mas pode tirar seu cavalinho da chuva que não é. É até com que a morte o separe. Como eu brinco, antes a sua do que a minha, tá, amor? Se é até com que a morte nos separe, eu tenho esse direito. Tô brincando, é brincadeirinha. Nós vamos ser arrebatados, em nome de Jesus, não vamos viver esse tempo. Mas voltando, foi isso que aconteceu. E aí ele manda Vasti embora e entra-se uma nova, que é Radassa, Esther. E Esther, ela foi sábia. Ela não conquistou ele primeiro pela beleza, apesar dela ter uma beleza, mas ela se preparou, ela se edificou para ela poder chegar aonde ela queria chegar. Então, mulher, sempre eu e você, nós temos umas duas opções: ou de sermos sábias ou de sermos tolas. Eu costumo falar que toda mulher cristã, ela foi a tola. Hoje, se ela quiser, ela pode ser sábia. Só depende de mim, de você. E quando Deus ele fala, amém? Está todo mundo comigo, mulherada? Não tem amém? Glória a Deus.
É lindo nós entendermos isso, porque quando você passa a entender verdadeiramente aquilo que Deus ele tem para você, aquilo que Ele estabeleceu, e você passa a viver uma vida que Deus quer para você, não aquela que você luta e não chega a lugar nenhum. Quantos casamentos às vezes estão defrasados, estão acabando, porque nós não queremos nos encaixar. Uma vida com Deus, ela existe um quebra-cabeça, e eu preciso me encaixar com aquela peça que é a original, não tem outra para colocar no meu lugar. O papel de mulher sábia, o papel de mulher submissa, o papel de mulher auxiliadora é meu. Se eu querer que ele faça esse papel, saiu do quebra-cabeça de Deus, não vai encaixar. Então nós precisamos entender que um casamento, para que ele se constrói, para que ele esteja ali, nós temos papéis fundamentais. Então, você que não é casada, se prepare. Ter um relacionamento é a melhor coisa do mundo. Eu digo que você ter uma família hoje em Deus é a melhor coisa que existe. Não é você carregar um fardo, às vezes como muitos falam por aí, que casar é um fardo. Não. Isso é algo que o diabo tentou implantar na nossa sociedade. Isso é algo que Satanás tentou colocar sobre a tua cabeça, para que você não fosse feliz. Mas a família perfeita, o modelo perfeito da face de Deus, é eu e você. Somos imagens, somos semelhantes a Ele. Então o que Deus ele quer? Que nós tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável. Amém? Sermos submissas aos nossos esposos não significa que eu dou o direito a você, pastor William, a mandar, desmandar em casa e eu me sentir um tapete dentro de casa. Não! Eu ser submissa a Ele. Presta atenção. Gente, isso já aconteceu muito, tá bom? Então vamos lá, vem cá, meu amor. Esse homem aqui, como todos sabem, eu já falei, nós estamos aqui amando de Deus. Sabe qual sempre foi a luta dele desde quando nós casamos? Para que a gente fosse para São Paulo, capital. Aí, chega todo empolgado igual você chegava, aí você sabe. Chega em mim contando que nós vamos para a capital. Chega, amor. Vamos embora para São Paulo, tá tudo ok lá. Amor, tá, que legal, que bênção. O que eu fazia? Meu quarto. Presta atenção. Meu Deus, quebra o carro. Senhor, não deixa com que isso aconteça. Meu Deus, o Senhor sabe que se eu for falar com ele vai dar briga, então eu não posso. Senhor, quebra o carro. Aí passava uma semana, o que acontecia, amor? O carro quebrava? Aconteceu várias vezes, né? Você não corou para o avião cair, né? Não, você é doido? Aí vinha de novo, presta atenção. Aí passava uns tempos, gente, eu achava que ele tinha esquecido. Vem de novo. Você fazia isso tantas vezes. Vamos embora? Para onde, amor? Capital, São Paulo? Tá, amor, tá na direção de Deus. Lá vai eu de novo. Vamos lá pro quarto, lá pro secreto. Meu Deus, o Senhor sabe que só parando é se não tiver dinheiro, Senhor. Então fecha as portas. Olha, eu não me importo, mas fecha as portas. Aí o que acontecia? Dinheiro não vinha. Teve um mês, esse mês especificamente, que eu pedi isso diante de Deus, para pagar até o aluguel da igreja. Nós contamos moeda, só para você ter uma noção. Aí eu falava, yes, dava glória a Deus, vou fazer o quê? Tinha que orar. Então a questão de você ser submissa a Ele, já pensou se Ele chegasse em mim, amor, vamos para São Paulo? Não vou, não quero, não é lá que Deus quer a gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Imagina isso. A submissão não é você achar que Ele tem que mandar e você obedecer. Não. A submissão, tá bom, meu amor. Se você não concorda com aquilo, vai orar. Tem arma melhor para o crente do que o joelho no chão e a oração? Isso não existe. Então entenda, mulher, você tem um papel fundamental. E olha, hoje nós aqui, e não fomos para São Paulo, não fomos para a capital, e hoje viemos para o Paraná, mas isso eu não corei. Mas Deus entregou, e foi muito bom. Pensa eu criar minhas filhas naquela cidade lá, eu falava, meu Deus, esse homem está doido.
Era assim que eu pensava e era assim que eu falava com Deus. Então, voltando, mulher, você tem o seu papel fundamental de construir, de edificar a sua casa. Não destrua o lar do Senhor. Por quê? Você viver num lar é diferente de você viver numa casa. Um lar é onde nós queremos chegar num dia cansado de trabalho. Às vezes aconteceu situações lá fora e você quer ter paz, você quer ter harmonia, você quer ter amor lá dentro. A casa não. É um lugar onde você chega, onde só tem brigas, onde só tem discórdia. Esse não é o lugar que Deus quer que você fique. Então, mulheres do Senhor, edificam as vossas casas, edificam os vossos lares, pois é aonde Deus tem para você, aonde Deus quer colocar. E desça todo amor, que desça toda essência através de você, que você saiba conduzir através das suas palavras, das suas atitudes, e pode ter certeza que você sempre terá um ponto fenomenal de Deus, sempre terá algo a mais do que aquilo que Deus tem para você. Amém? Aplauda Ele em nome de Jesus. Tem para os filhos agora e logo após tem a ceia. Diga assim comigo: a minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Diga para alguém do lado: a família que você tem, independente do jeito que ela é, foi Deus que te deu. Executa o seu papel lá dentro. Observe algo. Observe. A mulher calada, ela fala. Quer ver? Nós somos homens. Se a mulher passar assim perto da gente, pisando firme, isso para nós ela está com pressa. Para a mulher já é provocação, você já viu? Para outra mulher. Ah lá, olha o jeito que ela está andando. Mulher se comunica calada, irmão. Chacoalha muito o cabelo perto de uma mulher. A outra vai olhar assim e vai falar: nota que é assim. Mulher compra roupa para quem? Para mostrar para o marido? Não, porque ela não quer repetir. Porque a amiga que viu ela na festa passada não pode ver ela com a mesma roupa. Você já fez essa pergunta para sua esposa? Mas você tem sapato aí, tem 1000 sapatos no guarda-roupa. Não, mas a fulana vai estar lá. Eu falei: então não é para mim, é para fulana. É mais ou menos assim. Agora preste atenção, por que eu estou dizendo isso? Mulher convence até calada. Você precisa compreender que o papel, quando a Bíblia fala sobre mulher, ela sempre aparece no projeto de construção. A mulher sabe o que ela faz? Edifica o lar, constrói. Aí a Bíblia diz em Salmos, também em outros textos, que é melhor morar no deserto do que ficar morando com a mulher rixosa. Eu sei que aqui não tem ninguém rixosa. Em nome de Jesus, está determinado isso. Eu creio nisso. Sabe o que é mulher rixosa? Biblicamente, aquela mulher que antes de falar bom dia, ela já fala assim: está faltando. É verdade, está faltando, mas chega no jeitinho, no carinho com o esposo. A mulher rixosa é aquela que vê problema em tudo e ela nunca consegue ser grata por nada. Não sou eu que digo, irmão, procure na Bíblia. É melhor dormir no deserto e morar lá do que ficar com a mulher rixosa, que não sabe reconhecer alguma coisa que foi feita. O homem tem maneiras diferentes de agradar a mulher. De repente ele aperta um parafuso de uma parede, aquela é a forma do homem te agradar, sabia? Cabeça de homem é diferente, irmão, sério. De vez em quando eu aperto o armário assim, ela não vai olhar? Tipo assim, estou agradando, estou arrumando a casa. E valorize essa pequena ação dele, que você vai ver que o relacionamento de vocês vão ficar mais saudável, vai ficar melhor. Presta atenção numa coisa, eu atendi um caso de uma mulher, pessoal. De repente essa mulher, que já era mulher, ela chegou em mim e disse assim, um jovem, perdão, essa foi outra história, um jovem: pastor, eu tenho raiva do meu pai. E ele começou a chorar. Eu falei: mas peraí, senta aqui comigo, raiva? Ele disse: não, eu tenho raiva. E ele começou a chorar e dizer: mas não quero sentir isso. Aí eu falei: por que você tem essa raiva? Aí ele contou para mim: eu sempre vivia mais com a minha mãe.
E acontece então que a minha mãe sempre, quando estava insatisfeita com meu pai, ela olhava para mim e dizia: o seu pai não presta, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. E a mãe não sabia que aquilo estava caindo no campo cerebral daquela criança, daquele jovem, que conviveu todavia com essas informações sobre o pai. Então no subconsciente dele virou uma crença. E sabe o que aconteceu? Toda vez que ele olhava para o pai, ele olhava com repugna, com raiva, simplesmente porque a mãe resolveu desabafar com o filho. Filho, acredite nisso, ele não tem culpa das nossas insatisfações emocionais em relação ao nosso cônjuge. Então você não pode repassar para ele um fardo que não pertence a ele. Estou falando dentro de uma linguagem chamada psicanalista ou de psicólogo ou qualquer outra. Preste atenção, tudo que você fala durante algum tempo se torna uma crença no subconsciente, e para tirar essa crença vai ter que tratar com remédio e tratamento, acompanhamento específico. Sabia disso? E esse jovem que eu atendi, sabe o que é que ele toma hoje? Remédio de tarja preta. Por quê? Ele não quer sentir isso pelo pai, mas ele ainda acaba sentindo, só porque a mulher não entendeu que ela influencia até calada. A minha pergunta é, querida, que modelo de lar você está construindo? Que perfil de família você está construindo? Porque a Bíblia te entregou esse ofício. Pais, bons pais no presente construirão filhos melhores no futuro. Diga comigo essa palavra: bons pais no presente, filhos melhores no futuro. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que a maioria das pessoas que foram bem-sucedidas e são lá, elas vieram de um lar cuja a base é sólida. Sabe, querido, eu podia orar por milagres, como você nos conhece, que ministramos curas, realmente Deus faz, mas o que eu quero mostrar para você, que a única coisa que Deus implantou aqui no meu coração, desde sexta-feira, foi: eu quero levantar famílias cada vez mais poderosas nessa cidade. Por quê? Porque é a base, a primeira instituição, vou falar um pouquinho mais distante, a primeira instituição e a mais sagrada. Você quer ver uma coisa? A minha pergunta é: que estilo de família você tem? Que modelo de família nós estamos criando? Como estão os nossos filhos? Quais são os comportamentos que eles manifestam? De repente o cara fuma e não tem nada contra você que fuma, você é bem-vindo aqui, mas você de repente diz: não fume, legal, mas você não entendeu que você só duplica o que você é. Não vai adiantar você falar o que é certo, você só consegue duplicar aquilo que você faz. A Bíblia diz: pais, não despertem a ira no seu filho. Sabe o que é isso? Não é você ir lá irritar ele não, bilu, não é isso. O seu comportamento gera informações na cabeça daquele garoto. Cuidado com as discussões na frente do seu filho, porque você está incentivando que é assim que vive a vida. E quando ele casar, ele vai ter você como exemplo e vai fazer o mesmo. É automático, querido. Não precisa ser profissional na área para saber que é assim. Nós estamos duplicando pessoas. Todo momento, nosso comportamento está gerando pessoas, nós estamos marcando pessoas, e a minha pergunta é: como é que você está marcando essas pessoas que Deus te deu para cuidar? Seus filhos, seu esposo, a sua esposa, enfim. Nós estamos marcando, deixando registrada dentro de pessoas informações, e a minha pergunta é: será que estamos gerando vidas neles ou estamos gerando morte? Paulo fala que somos uma carta viva diante dos homens. Querido, pessoas estão nos lendo. E qual é a informação que elas estão obtendo de nós? Você precisa entender uma coisa: Deus está fazendo um papel aqui hoje, dentro dessa mensagem, de consolidação. Eu não digo apenas da comunidade Vida Feliz, mas essa ideia é para Cascavel, em nome de Jesus. Diga: eu declaro Cascavel como terra de avivamento. Não tem avivamento sem primeiro alinhamento, gente. Não existe fogo descendo sem primeiro uma base da forma que Deus quer, uma plataforma organizada. De repente você que é filho diz assim: pastor, mas e o meu papel? Falou do pai, falou da mãe. Deixa eu contar então sobre você. Está preparado, sim ou não, jovem? Legal. Esse sim não foi tão animado, mas vou falar mesmo assim.
Tipo assim, eles falaram: rapaz, agora vai pegar para o nosso lado. Ele já trancou lá, não tem jeito mais de correr, tá? Observe algo. Jesus então está sendo batizado lá no Rio Jordão por João Batista. Quando ele é batizado, uma voz sai, e essa voz era a voz de Deus, e Deus diz assim: aí está o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Outra ocasião, Jesus leva Pedro, Tiago e João lá no monte. Ele entra num processo chamado transfiguração, e novamente aparece Moisés, Elias, primeira vez, Moisés, Elias e uma voz: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Significa o quê? Se você olhar na Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 20, no livro de Efésios também, diz que o único papel do filho, além de ajudar, pode pagar a conta da mãe, não há problema, ajude nas despesas, mas pela palavra você tem um papel fundamental que os seus pais não podem: é gerar alegria no coração deles. Observa as palavras que Deus falou sobre Cristo: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. A minha pergunta é: filho, o estilo que você vive a vida, a forma que você se relaciona com seus pais, a verdade é uma só. Será que ele poderia dizer a mesma coisa sobre você? Essa é a minha filha querida, olha que orgulho. Compreende que a Bíblia diz o seguinte: olha, honrar pai e mãe para que vá e prolongue os seus dias na terra. Você já percebeu, papai, que hoje nós vamos mais em velórios de pessoas jovens do que idosos? Você viu que a coisa inverteu? Porque a Bíblia diz que a desonra aos pais, ela diminui meus dias de vida na terra. Em 2016 eu fiz muitos velórios, assustadoramente falando, de jovens. E eu não sei os idosos que eu fiz no velório, orar por eles, para as famílias. Uma vez um jovem morreu e eu sabia que o estilo de vida dele não era bom, e de repente a mãe chorando, a mãe dizia assim: meu filho foi no tempo de Deus. Eu sabia que o estilo de vida dele não era legal, eu não podia chateá-la, mas eu pensei comigo: não, esse não morreu porque Deus falou que tinha que morrer, esse foi desobediência. Então quer dizer o que, pastor? Que quando eu gero tristeza no coração do meu pai, eu estou desonrando. Porque honrar não é só o ato, querido, de você falar: papai, eu te amo. Não, o papel de um filho é gerar vida no coração do pai, fazer com que você seja motivo de alegria no coração dele. Você quer ver uma coisa? Tem filhos que de repente não conseguem entender esse princípio, e aí ele está dizendo: mas a minha vida financeira não anda, eu não estou conseguindo nada. Você nunca leu no livro de Efésios, que diz o seguinte: honra o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com bênção, para que vá bem em tudo o que for fazer e prolongue os seus dias de vida na terra. O que é que Deus está dizendo? Você não pode ser bem sucedido no que você quer se você não gera alegria no coração dos seus pais. Quanto tempo faz que você está desempregado, jovem? Preste atenção no estilo de vida que você está vivendo em relação familiar. Você gera alegria no coração dele, ou de repente você está gerando preocupações e perturbações? Sabe, eu não tive o privilégio de crescer com um pai, como eu já disse para alguns. Eu cresci com meu padrasto, mas desenvolvi um amor e um apego de pai por ele. Quantos meses faz que ele faleceu, pastora? Faz um ano agora que ele faleceu. Já faz um ano? Um ano. E você sabe, quando eu cheguei diante daquele caixão, você talvez já tenha vivido essa experiência, eu fiquei fazendo uma autoanálise em mim. Eu comecei a perguntar comigo mesmo: o que eu deixei de fazer por ele que eu poderia ter feito? Eu tenho uma outra irmã. Ele morreu de repente, sabe, de infarto ali, foi rápido. Ele morreu no sábado. Na sexta-feira, a minha irmã tinha brigado com ele, porque de repente, algo banal, mas eu vou te dizer, algo muito simples. Porque de repente ele tinha comido o bife a mais dela. É simples, né? E bobo, mas quanta gente estão fazendo isso por coisas pequenas? E aí acontece o seguinte, que você sempre pega a minha irmã chorando. E quando morreu, ela com peso dentro dela, e ela fala comigo assim: é como se eu tivesse em dívida com ele, só que não tem como pagar mais. No velório dele era a que mais gritava, uma das, né? Mas ela em si demonstrava. Porque você perder um pai com aquela sensação que você
ficou em dívida com ele, é horrível, gente. A perca já é uma experiência dolorida. Agora, você ter consciência que você foi motivo de dor para aquela pessoa, é muito mais. Você vai ser obrigado a conviver com esse peso. Você vai ser obrigado a todo dia lembrar que eu poderia ter feito diferente e não fez. Quantos estão comigo? Digam amém. Então o que você precisa perceber, jovem? Como é que você está gerando alegria ou não no coração do seu pai? Então eu parava no caixão, eu ficava olhando por dentro todo trêmulo, e eu pensava, o que eu poderia ter feito mais? Quem já passou por essa experiência e pensou quase que a mesma coisa? Deixa eu ver você. A dor da perca, jovem, é dolorida demais. Você não pode ficar carregando um peso. Quanto tempo faz que você não olha para o seu pai ou para sua mãe e diz, pai, sabe, eu estava chateado, mas eu te amo de verdade. Uma das coisas que eu me perguntei, eu falei, cara, eu não falei eu te amo como eu deveria falar. E aí você quer se esmurrar por dentro, gente. Você quer quebrar a si mesmo. Você fala, que machismo é esse? Por que eu não abri a minha boca para falar eu te amo? Agora é tarde, não tem jeito. Aí você se sente de verdade um nada, porque você tinha alcance de fazer aquilo por enquanto ele te ouvia, e você de repente já não tem mais. E todos os dias, pastor José, essa minha irmã, ela pensa, ela chora. Por que é que eu briguei com ele por causa de um bife? Talvez você não está brigando por causa de um bife, mas você discutiu com ele porque ele disse que não está na hora de namorar, ou ele não aprovou aquela pessoa. Não é que ele quer te paralisar, é porque ele sabe de coisas que você não consegue. Ele viveu coisas que ele não quer que você viva. Por isso que ele disse não. Por isso que ele disse espera. Por isso que ele disse calma. Qual é o dia da partida do seu pai, jovem? Temos esse controle? O homem sabe o dia que vai nascer, ele tem essas estimativas por causa dos ultrassons. Um homem tem condições de estudar exatamente que dia vamos chegar no mundo, mas nós não temos o controle em qual momento vamos sair do mundo. E as coisas não podem acabar talvez do jeito que está. Tem que haver uma unidade nisso. Nunca vi um filho que desonra pai ter sucesso na vida. Detalhe, ter acúmulos de bens não significa que você está tendo êxito. Esses dias eu disse para minha mãe, eu falo sempre isso, eu falo, mãe, se amanhã a senhora morrer, eu tenho a consciência plena, com o coração limpo, que eu sou, todos os dias de vida, motivos de alegria para a senhora. Então qual é o papel do filho, além de ajudar nas despesas, gerenciar o lar? Ok, o seu papel é gerar alegria. Você casou, legal, mas você tem uma mãe, tem um pai vivo? Que tipo de vida você está se desenvolvendo com ela ou com ele? Hoje o que mais morrem não são os idosos, são os jovens, porque a rebeldia e a desonra ao pai me tira do território e literalmente encurta os meus dias de vida na terra. Quando você falta com honra, você perde territórios. Lembra, Adão desonrou a Deus, e o que aconteceu? Ele perdeu o favor que Deus tinha dado a ele no jardim do Éden. A Bíblia diz em Romanos que você deve alguma coisa para alguém, pague. E se você deve honra para alguém, pague, porque a desonra gera dívida. E aí você quer que Deus te prospere, mas você não obedece os princípios, jovem. E aí você quer que Deus te enlargue as tendas e faça você crescer. Você tem promessa, mas por gentileza, para elas se cumprirem, nós temos que seguir os princípios. Quantos estão comigo? Digam amém. Ponha-se de pé, querido, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento, por gentileza, por favor. Feche os seus olhos. Começa a fazer uma autoavaliação no que está acontecendo na sua casa. Se você, homem,
deixou o seu sacerdote. É possível que algumas coisas estejam acontecendo na sua família, homem, porque você prostrou-se diante de algo que não era para se prostrar, e o seu sacerdote está caído, e Deus está dizendo: hoje eu te convido para se posicionar. Então eu, o Senhor, vou colocar as coisas em ordem. Homem, abra essa porta para Deus entrar, edifica-se em Deus, e Deus vai edificar um lar muito mais forte do que você imagina. Deus quer fazer as coisas funcionar. Quanto tempo, homem, que você não ora fervorosamente ou abre propósito em jejum e oração para a santificação do seu lar? Ei, Deus está dizendo: você prepara o ambiente, e ele desce. Ele olhou para Josué e disse: Josué, santifica o povo hoje, e amanhã eu desço. Deus não constrói altar, quem constrói altar são homens, e quando você constrói o altar, Deus desce. Não é Deus que prepara ambiente, nós preparamos o ambiente, Deus desce depois disso. Então começa, filho, a quebrar o orgulho. Se você estava irado com o pai, com a tua mãe, diga: eu me desarmo agora. Permita o Espírito Santo quebrar o teu coração, mostrar para você que existe algo que Ele quer fazer na tua vida. Eu não sei se você percebe, mas existe uma unção de unidade, existe uma unção de amor, existe uma unção de vida, existe uma unção agora, aonde havia um espírito imundo que brecava o relacionamento seu, da tua família. Hoje ele está caindo por terra, e casais estão sendo restituídos, filhos estão sendo restituídos. Jovem, você só poderá ser grande nesta terra se você obedecer os princípios de Deus. O Senhor não está te batendo, o Senhor está cuidando de você. Deus me enviou essa palavra para lhe dizer: eu estou alinhando a minha igreja para fazer coisas grandes nessa cidade. Você precisa entender que Deus quer ir além do que Ele tem ido. Então prepara o ambiente para que Ele desça. Prepara o ambiente. Começa a dizer: Espírito Santo, transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma o meu subconsciente, transforma a minha forma de entender. Me dá um espírito, Senhor, de verdade, um espírito, Senhor, que me faça entender a tua palavra. O Senhor, Ele te trouxe aqui, homem. Tem coisas que Deus está dizendo: eu quero mexer lá, eu quero ir lá onde você precisa de um milagre. O Senhor está te chamando para ir, para crescer com Ele. Espírito Santo, aleluias, 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 aleluias. O Senhor está operando em corações aqui. Abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração e deixa Ele fazer. Talvez você está num momento difícil financeiramente, é momento de unidade com sua esposa. Homem, esposa, é momento de unidade com a sua mulher. Se lá fora está difícil, e se dentro de casa não estiver bem, você não vai aguentar essa pressão. Então começa a dizer: Deus, eu sei que a coisa lá fora não está legal, mas aqui dentro de casa tem que estar bem, porque juntos somos mais fortes. Uau! Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. Por enquanto isso no louvor, vai orando. O coração não sente. Os que servem a ceia, se posicionem para mim, por favor. Minha humanamente, sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Aleluia! Vem fazer morada, Espírito Santo.